Fala pessoal, depois de um tempo a gente está de volta aqui no nosso canal, no nosso De Primeira, para falar do esporte, do futebol aqui da nossa cidade, porque terminado a divisão de acesso, infelizmente nenhum dos nossos dois times conseguiu a vaga na primeira divisão. Até teve um pouquinho mais de drama agora para o final com relação àquele julgamento lá do Avenida. Até a gente vai falar um pouco sobre isso no nosso vídeo hoje. Mas os dois times, Gaúcho e Passo Fundo, seguem na divisão de acesso e agora vem aí a Copinha. E um deles irá disputar. Por isso, a gente volta aqui para o De Primeira, volta a gerar bastante conteúdo para você ficar por dentro do que acontece no futebol da nossa cidade e agora dando um pouco mais de atenção ao Esporte Clube Passo Fundo, Cleiton. Isto mesmo, Christian Queiroz. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está nos acompanhando também aqui no De Primeira. Olha, o Passo Fundo, né? O Esporte Clube Passo Fundo que vai para a disputa da Taça Tarcísio Flecha Negra, tá? Nome da Copinha em 2022. Ele confirmou presença, está na chave 1 da competição. Lembrando que é uma competição que dá ao campeão o lugar na disputa da Copa do Brasil do ano que vem. Além, é claro, de um dinheiro bem legal que entra em participando desta Copa do Brasil. Então, participar da Copa da Federação, Taça Tarcísio Flecha Negra, é muito interessante. Essa é a condição que o Passo Fundo se coloca. E sabe por que é mais interessante ainda, Christian? Porque o Passo Fundo parece apostar uma continuidade de coisas que deram certo ao longo da Série A2. Por exemplo, comissão técnica e jogadores, tá? Temos alguns jogadores que a gente vai trazer aqui os nomes que já estão anunciados pelo Tricolor. Também tem essa condição aí de renovação com a comissão técnica, tudo dando um ok, carimbando o bom trabalho, um bom trabalho feito até chegar a uma semifinal de Série A2 divisão de acesso e também carimbando, quem sabe, um projeto já para o ano que vem nessa mesma divisão de acesso. Até porque, né, Cleiton, vamos lá, foi um bom trabalho, né? O Passo Fundo fez uma boa divisão de acesso, deu na trave. Sim. Chegou na semifinal ali, né? Chegou a um passo da conquista da vaga. Isso quer dizer que formou um bom elenco, né? Conseguiu bons jogadores, tinha bons valores individuais, o coletivo funcionou e aquilo que a gente vinha falando, né, ao longo da competição, que era a dificuldade, né, a ausência de vitórias em casa, que acabou, para mim, sendo um fator determinante para que o Passo Fundo não conquistasse a vaga. Então, tem muita coisa boa que aconteceu nesta divisão de acesso 2022 no Passo Fundo e que, sim, é bom que sejam mantidas agora para a sequência, para a Copa da Federação, a Copa Tarcísio Flecha Negra. Eu admito, Cleiton, que eu preferia quando a Copinha dava também vaga na Série D. Ah, sim. Quando tinha uma vaga na Copa do Brasil e uma vaga na Série D para a Copinha. E curiosamente, Cleiton, me parece que naquela época as equipes davam menos atenção. Sim. Valorizavam menos do que estão valorizando hoje a competição. Você vê que tem bastante time tradicional aí que vai disputar. O São Luís, por exemplo. O São Luís quase nunca disputa a Copinha. Sim. E esse ano vai, né? Esse ano vai. O Pelotas vai. Também. O Lajeadense vai. Times importantes. Claro que a gente tem alguns times que estão jogando a terceirona, que confirmaram presença. Tem time que não vai jogar nenhuma competição, não está jogando nem a Série A, nem B, nem C, mas que vai jogar também, tá? A gente tem esses casos. Mas o Passo Fundo, pelo bom trabalho que a gente atesta aqui, que foi um bom trabalho, você ser semifinalista de uma competição disputada como foi a Série A2, olha, você estar entre os 4 melhores te dá um crédito, sabe? E também daqui a pouco não é porque você não foi finalista ou porque você não conseguiu ter o acesso ou nem o título que você vai pegar tudo aquilo ali e jogar fora. Bem pelo contrário. Acho que por ali se aproveita muita coisa, como de fato a direção vem percebendo também, né? E a começar, claro, pelo técnico Marcelo Caneato e sua comissão, que seguem no Vermelhão da Serra para a Copinha, você pode até questionar algumas escolhas do Marcelo,
Por exemplo, e a principal delas talvez seja ali a questão do centroavante, né? Do Sapo que não fez gol, o Barcos que entrava e fazia gol, fez mais gols que o titular, e era reserva e não foi utilizado na parte final da competição. Você pode até questionar isso. Agora, que o Passo Fundo teve ali um desenho, um plano de jogo, uma forma de atuar durante toda a competição e que essa forma de atuar deu resultado, isso é inegável. E me parece, então, que seja um acerto da direção do Passo Fundo manter o técnico. Agora, se o técnico vai, por exemplo, ter lá alguma, entre aspas, teimosia, como foi com o centroavante, bom, aí é uma questão dele. Mas não que invalidasse seu trabalho, bem pelo contrário. Acho o trabalho do Marcelo Caranhato bom e por isso também acho interessante a permanência dele. Pois é. Bom, além da comissão técnica, Cleiton, vamos lá. Quem mais vai permanecer que estava no elenco da divisão de acesso e vai estar na Copinha? Olha, a direção fala em até 15 nomes, tá? Daqueles 25, 26 ali que formavam o elenco, pelo menos 15 serão mantidos para a disputa da competição. E aqui, por exemplo, a gente já pode saber os dois laterais, tá? O Matheus Pivô na lateral direita e o Cássio na lateral esquerda. Bons, né? É. A gente tem o Paulinho, que terminou como zagueiro, mas começou como volante, então o jogador polivalente também permanece. Temos o Diogo Oliveira, tá? O meia do time, o camisa 10, e 2 atacantes de lado, o Matheus Lagoa e o Wilson Júnior. Tá? Esses já estão certos, já saíram no bid, tá tudo confirmado com eles a permanência, certo? Alguns deles foram emprestados para outros times, mas retornam quando começar a Copinha. Por exemplo, é o caso do Pivô, que está lá no Ferroviário de Ceará, é o caso do Wilson Júnior, que está ali no Brasil de Pelotas, e também o Matheus Lagoa, que está no Azures do Paraná. Mas eles logo se reintegrarão aqui ao Vermelhão da Serra. São times, pelo menos o Azures é Série C, né? Isso. O Brasil de Pelotas também. O Brasil, como está brigando para não cair, então domingo é o último jogo, sábado, domingo, enfim, essa última rodada agora. Isso. É a última rodada e depois disso o Wilson Júnior está liberado para voltar. Lembrando que lá também está o Carvalheira, né? Vai que. Né? Possa trazer junto aí. O Azures acho que é Série C também, né? Então, não sei como é que está a situação do Azures aí na tabela, se ele tem condição de seguir adiante ou não, mas encerrando a participação também já retorna, né? Não lembro se é Série C ou Série D, fiquei na dúvida. Mas, enfim, são jogadores que vão estar logo aí, sim, já à disposição também, né? Pro Marcelo Caranhato. E o bom dessa manutenção, Cleiton, é que tu não tem todo aquele processo de início de trabalho. Sim. Né? Vamos pegar aqui o Fabiano Borba. O Fabiano Borba vai comandar o Guarani de Bagé na Copinha. Isso. O Fabiano está chegando agora lá no Guarani. Então é a implementação de todo um trabalho, né? De todo um desenho técnico daquilo que ele acredita, que ele quer que o time faça. Mantendo comissão técnica e jogadores, eu acho que o Passo Fundo já larga na frente, né? Porque o trabalho do Marcelo já fica facilitado. Sim. Pessoal, vamos ter que ajustar aqui, a gente errou aqui, ali, vamos ter que resolver isso aqui. E tem uma grande vantagem nisso tudo. A direção manteve-se, tá? O departamento de futebol manteve-se, a comissão técnica e alguns jogadores, ou a maioria deles, ou alguns dos principais. Então todo mundo já se conhece, já está careca de saber no dia a dia como é que se portam, como é que não se portam, como é que agem, como é que não agem. Então esse tipo de adaptação, né, que tu estás te referindo, sim, não será um problema aqui no Vermelhão da Serra. Por exemplo, o Pelotas, vai lá, outro exemplo aqui, que eu acabei de me lembrar agora. O Pelotas contratou o Leocir da Lastra, que chega na mesma situação do Fabiano Borba. Ele vai chegar lá, fazer toda uma implementação de trabalho, né, um dia a dia com a direção, com os jogadores. O Pelotas também reformulou profundamente seu elenco. Então também é outro time que vai para a competição e a gente também relembra toda essa situação. Sim. E eu concordo contigo. Lembrei agora, o Brasil também disputa a Copinha, né? Sim, Brasil. Tanto que na primeira rodada tem Brapel. Tem Brapel, né? Na primeira rodada tem clássico lá da Zona Sul, né? Isso. Eu vejo que vai ser uma Copinha bem interessante, assim, com a primeira fase até não, né? Porque tem muitos times aí que estão na Série B do Campeonato Gaúcho ou na terceira divisão, outros que nem divisão tem. Isso. Então a gente vê que começa com um nível um pouco mais baixo.
Tanto que aqui no grupo do Passo Fundo tem o Passo Fundo... Tem o Passo Fundo e o Inter de Santa Maria, né? Isso. Aí os dois times de Santo Ângelo, o Elite e o Santo Ângelo. E o Elite e o Marau. Creio que sim. E o Marau. E o Elite que tem... E o Três Passos. Três Passos. O Elite que tem um treinador... o Elite que está com um jogador que era do Passo Fundo, que estava no elenco, né? Até não foi muito utilizado, que é o Renatinho. O Renatinho está lá no Elite, inclusive, jogou hoje à tarde. Bom, a gente está gravando isso na quarta-feira. Mas, enfim, eu vejo que vai ser uma competição interessante a partir das etapas mais decisivas. Sim, né? Onde você tem ali os confrontos, os duelos de mata entre as equipes que a gente imagina e que vão demonstrar até lá que são mais fortes. E também sobre calendário, né, Cristian? A previsão é de início de pré-temporada do Passo Fundo em 1º de setembro, tá? Certo. E a competição começando dia 14. Então o Passo Fundo deve fazer aí 2 semanas de pré-temporada, até porque... Aquilo que a gente vinha falando, né? Tudo isso que até a pré-temporada não precisa ser tão extensa assim. Os jogadores se apresentam em tempo hábil, tá? Então daí começa o Passo Fundo a jogar a competição. Lembrando que na primeira fase são jogos de todos contra todos, só em turno único, tá? Então o Passo Fundo faz 5 jogos na primeira fase. Se passar de fase e ele tem que estar entre os 2 melhores ou ser um dos melhores terceiros colocados, aí ele avança para a segunda fase, quando faz enfrentamento com as outras chaves também. E a competição vai ser rápida, né? Porque tem que terminar antes da Copa do Mundo. Sim. Então ali é setembro e... setembro, outubro e terminando início de novembro. Isso, início de novembro já começa, né? Vai ser uma competição bastante rápida, mas que eu vejo aí o Passo Fundo com possibilidades. E se a gente fizer uma retomada, né, Cleiton? Os times aqui de Passo Fundo têm feito boas campanhas na Copinha, né? Uhum. Lá em 18, o Gaúcho é vice-campeão. Sim. Em 19, o Gaúcho para nas semifinais, quartas de final, semifinais. Quartas de final para o Caxias? Você não era semi, hein? Agora não me recordo. Mas enfim, tava ali, né? Ele foi eliminado pelo Caxias. Eliminou o Grêmio e depois eliminou o Caxias. Isso. 2020... Passo Fundo também chega às quartas. Né? E acaba sendo eliminado pelo São José. 21, Passo Fundo, semifinal. Cai para o Glória naquele jogo lá que a gente lembra aqui o que aconteceu. Né? Então, quem sabe aí tá na hora dos times de Passo Fundo parar de dar na trave e nesse ano conquistar, né, Cleiton? E também entender, né, de uma vez por todas, a importância da Copinha, porque a gente sempre fala que tá certo que você precisa equalizar também a questão do gasto, do custo, da competição, se vale a pena, se não vale a pena. Bom, primeiro, você tem o time jogando com atrativo para o seu torcedor, e aqui também vale uma ressalva, o torcedor tem que dar o respaldo também, né? Tem que comparecer. Não é porque, vai lá, é um exemplo aqui, tá? Não é porque o Passo Fundo vai jogar contra o Marau aqui no Vermelhão da Serra que o torcedor não vai ao estádio. Não, tem que ir igual, tá? Não é porque é um jogo que o torcedor talvez considere o Marau um tanto quanto fraco ou frágil, ou que não tem aquele atrativo, que ele não vá no jogo do Marau. Não, tem que ir no jogo do Marau, principalmente no jogo contra o Marau, contra o Elite, contra o Santo Ângelo, contra o Três Passos, enfim, contra todos os jogos. Quanto mais o torcedor for a campo, melhor para o clube, porque vai ajudar e vai também abalizar a participação do Passo Fundo em outras competições vindouras por aí. É isso aí. Bom, em uma outra oportunidade aqui, logo em seguida, a gente vai estar falando também do Passo Fundo Futsal, né, que está aí na disputa da primeira divisão do Campeonato Gaúcho de Futsal. E já convido você a se inscrever no nosso canal, você que está aqui acompanhando, se inscreve, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com os amigos. Você pode procurar aí também nosso parceiro aqui, ó, da Para Todos PF lá no Instagram. E vamos fazer um sorteio de caneca em breve também no nosso Instagram, né, Cleiton? A gente tem as nossas canecas aqui do De Primeira, da Para Todos PF. Em breve a gente vai estar fazendo sorteio também nas nossas redes sociais. Então, acompanhe a gente aí. Instagram, Facebook, Twitter, TikTok e aqui, principalmente no YouTube. Por isso, se inscreve aqui no canal. Valeu, até!